continuar aqui, deu uma travada e deu uma mensagem de zona de erro aqui, mas vamos continuar. Só para finalizar aqui essa partezinha, como eu estava falando, a gente pode escolher o tipo de flecha. A gente pode escolher, não, a gente verifica qual tipo de flecha foi escolhido quando clica na tecla. Se for a tecla da vareta, o tipo da flecha é vareta. Se for a tecla da flama, o tipo de flecha é da flama. E aqui, na hora de emitir o barulho, a gente pode verificar e fazer um barulho diferente para cada tipo de flecha. Se for a flecha, o tipo da flecha vareta, emite o som da vareta. Se for a flecha da flama, emite o som da flama. E aí, aqui, a gente precisa adicionar o áudio para cada uma desses tipos de flecha aqui. Mas isso pode ser feito e só com esse ifzinho aqui a gente consegue. E pode ter vários tipos aqui. Então deixa eu colocar apenas o que tem aqui, que é o disparo da flecha, que só tem o som dela saindo. Deixa eu apertar Ctrl Z para voltar a ter o comentário ali. Pronto. Faz o barulho da flecha saindo. Então a gente apertou a tecla, começou a fazer a movimentação para disparar. Eu dei uma acelerada na movimentação para ficar numa velocidade que para o meu jogo fosse mais adequada. Na movimentação eu verifico quando é o 11º frame, o 11º sprite, e aí efetivamente a gente vai disparar essa flecha. E o que? Disparar e fazer o barulhinho da flecha saindo. O que é disparar a flecha? É essa função daqui. Toda essa daqui. Então, quando for disparar a flecha, o que acontece? A primeira coisa que a gente precisa saber é em qual fase que está. A flecha, ela é um objeto, ela é um personagem, perdão, a flecha é um personagem dentro dessa fase aqui. Então aqui a gente vai pegar a fase que o samurai está jogando, que a gente está jogando com o samurai, e dentro dessa fase a gente vai disparar a flecha. Aquela variável flecha que tem aqui no início, que é do arquivo que tem a imagem e a programação da flecha, essa variável aqui a gente vai adicionar, a gente vai utilizar para efetivamente criar uma instância, que eles chamam uma instância da flecha, que é fazer a flecha aparecer na tela. E aí a gente vai definir o tipo da flecha, e essa função definir é uma função que está aqui no código da flecha. Aqui a gente vai definir qual que é. Ela tem uma força, e uma força correspondente ao tipo de flecha. E qual que é a imagem que é para mostrar na haste dela, se é a flama ou se é a vareta. Então vai ter uma força e vai ter uma imagem. A direção que a flecha vai se movimentar, se é para a direita ou se é para a esquerda, depende de para qual lado o samurai está virado. Quando o samurai está olhando para a direita, a flecha vai nessa direção. Se o samurai estiver olhando corpo, se o samurai estiver olhando para a esquerda, a flecha vai na outra direção. Então isso depende de para qual lado o samurai estiver olhando. E aí a função direcionar, ela está aqui dentro da programação da flecha, que ela vai pegar aqui se é para inverter ou não com base no samurai
E aí a minha haste, ela vai girar exatamente da mesma forma que o samurai tiver girado. Se ele estiver para a direita, a haste fica apontando para a direita. Se estiver para a esquerda, a haste fica apontando para a esquerda. Aqui, o sentido da movimentação, se estiver apontando para a direita, o sentido é positivo. Se estiver apontando para a esquerda, o sentido é negativo. Só para falar aqui, por que está dividindo por 25? A movimentação da flecha é com essa função Move e Collide, e ela é mais rápida que o Move and Slide. Então a movimentação na tela do Move and Collide é mais rápido que o Move and Slide. E aí tem que dar uma ajustadazinha, eu ainda não fiz isso. Vocês podem ir testando aí no jogo de vocês qual que é a melhor velocidade para estar fazendo a utilização da movimentação do que vocês estiverem atirando. Se for munição, se for magia, se for qualquer outra coisa, vocês fazem esse ajuste aí. A velocidade tem como base... Opa! Deixa eu tirar isso aqui. Tem como base a velocidade dele do samurai andando. E o posicionamento, eu vou pegar a posição do samurai. Apesar do nome aqui ser descrito como posição global, essa posição aqui é apenas a posição do samurai. E aí eu vou posicionar... Cadê aqui? Aqui eu vou posicionar a minha flecha saindo que no caso é saindo do samurai. Aí eu vou ajustar a altura que a flecha aparece e a distância que a flecha aparece em relação ao samurai. Então a flecha na altura, ela vai dar uma descidazinha aqui, ó, essa diferença aqui. Essa cruzinha vermelhinha aqui, ela marca o centro da imagem do samurai, que ele tem uma partezinha para cima aqui por causa do arco. Então ela dá uma descidazinha aqui e chega um pouquinho para frente quando ele está apontando para a direita. E se ele estiver apontando para a esquerda, ela vai chegar um pouquinho para a esquerda ali. Então, de acordo com o jogo de vocês, com o personagem de vocês, com a arma que tiver na mão, vocês fazem esse ajuste. Na função posicionar, que vai estar dentro da arma de vocês que vocês estiverem disparando. Vou voltar aqui no samurai. Depois que a gente criou a flecha, definiu a flecha, direcionou, colocou a velocidade, colocou a posição certinha, a gente vai adicionar a flecha na fase que a gente estiver jogando. Para aí sim a flecha ela efetivamente aparecer aqui na tela para a gente. Se a gente não colocar na fase, ela não vai aparecer aqui para a gente. E a gente tem que saber qual fase que a gente está jogando. E a gente sabe qual fase que a gente está jogando utilizando essa função daqui, ó. O samurai, ele já está na fase que a gente está jogando. Então eu só preciso pegar a fase que o samurai está jogando. E aqui, ó. Verifica a fase atual. E nessa fase atual, a gente vai adicionar a nossa flecha, a nossa munição, o nosso poderzinho, para poder estar utilizando. Aqui, ó, o samurai, ele faz toda essa movimentação aqui e dispara a flecha. Aqui no corpo do samurai, no nó, no frame change, a gente verifica quando que está no 11º frame para ele disparar a flecha. E a gente também vai verificar quando terminar a animação
aqui no Animation Finish, botão direito, conectar, clique em conectar. Quando for a animação de atirando, quando tiver terminado essa animação, ele vai parar de atirar, o barulho da flecha vai cortar e a velocidade da movimentação vai voltar ao normal. Quando ele começa a movimentação para atirar, a gente aumenta, no meu caso, eu aumentei a velocidade para ficar mais interessante no meu jogo. Quando termina a movimentação de atirar, eu volto com a velocidade ao normal e eu paro de atirar. Por que que existe essa variável aqui, atirando? Quando eu comecei a atirar, eu indiquei que eu estou atirando com o valor true. Quando eu paro de atirar, eu coloco o valor false no atirando. Quando a gente está andando, o que que acontece aqui, ó? Deixa eu tirar aqui e desmarcar e comentar que eu estou atirando. Eu posso andar, posso pular e eu vou atirar. Ó. Apertei uma vez e ele continua atirando, ele não para mais de atirar. Por que que isso aconteceu aqui, ó? Porque quando a gente começou a atirar e ativou a movimentação para ele continuar atirando, ela não para mais, porque vai ficar atirando para sempre. Só quando finalizar a movimentação é que a gente vai parar de atirar. Só que eu não estou mudando aqui a minha animação. Que hora que eu mudo a animação? É lá na movimentação, aqui ó, em cima da flecha aqui, que eu disparo a flecha, em cima dela aqui, eu vou alterar a imagem do meu samurai. Mas eu só posso alterar a imagem do samurai se eu souber o que ele está fazendo. Ele pode estar andando, pode estar caindo, pode estar fazendo alguma coisa e pode estar atirando também. Então é por isso que a gente precisa aqui de uma variávelzinha para indicar o que ele está fazendo. Então aqui eu vou atirar, atirei uma vez, ele já parou. Por que que ele parou? Porque aqui, agora, na programação, o samurai consegue mudar a movimentação dele de acordo com o que ele tinha feito antes. Então é por isso que a gente precisa dessa variável aqui, atirando. Aí pode imaginar, então é só eu não colocar essa daqui, não colocar atirando true no disparando, não colocar o falso aqui, mas aí como é que eu vou saber que ele está disparando, que é para fazer alguma coisa? Eu vou aqui na animação, pelo tipo de animação, eu faço alguma coisa, e aí começa a colocar mais verificações que às vezes não são necessárias. E aí vocês, com o tempo, com programação, com experiência que vocês forem adquirindo, vocês vão perceber que é mais fácil vocês controlarem o programa, a execução do programa, as coisas que acontecem no programa, utilizando variáveis booleanas indicando o que a gente chama que é o estado que as coisas estão acontecendo. E aqui o que está acontecendo é que o samurai pode estar andando, pode estar pulando, pode estar subindo escada, pode estar caindo, ou ele pode estar atirando.
E aqui em cima, nesse monte de código que tem aqui, a gente fica trocando o tempo todo quando ele está andando, quando ele está escalando, quando ele vai pular, que ainda não tem uma específica aí para ele pular, quando ele está parado, quando ele está caindo e quando ele está atirando. Isso tudo a gente controla com variáveis booleanas. Então vamos só revisar aqui, que acabou ficando bem mais longo do que eu imaginei. Revisando aqui para a gente finalizar. A programação do samurai, para o samurai disparar a flecha, começa adicionando um áudio stream, clica com o botão direito, em cima do samurai, adicionar no filho, áudio stream player, clica em criar, dá o nome da munição, da arma que você vai utilizar, para colocar o barulho que ela faz quando dispara. Às vezes sai um pouquinho mais alto, às vezes sai um pouquinho mais baixo. É mais a minha caixa de som que tá ruim mesmo, tá? Talvez aí quando vocês assistirem, porque eu tô gravando áudio direto, eu não reparei nisso. Eu vou reparar, depois eu comento com vocês. Mas talvez para vocês o áudio apareça normal. Para mim, como a minha caixa de som tá ruim, o áudio dá uma variada de vez em quando. Então aqui, botão direito, adicionar stream, adicionar áudio stream para colocar o barulho da flecha. Adicionar essas três variáveis para indicar quando que o samurai está atirando, qual o tipo de flecha que ele vai atirar e o arquivo da flecha para a imagem da flecha poder aparecer na tela para a gente ali. A gente também vai adicionar as teclas que vai pressionar. Clique em projeto, deixa eu fazer de novo aqui. Clicar em projeto, configuração do projeto, mapa de entrada, adicionar a ação aqui, vai escrever e clicar em adicionar a vareta, uma para vareta e uma para flama, dependendo do nome que vocês utilizarem no jogo de vocês, uma para cada um, para ter uma tecla diferente, para que aqui na programação a gente consiga identificar exatamente qual tecla foi pressionada e qual tipo de arma, o tipo de munição, no meu caso o tipo de flecha ou tipo de magia que tem que ser utilizado. E aí tem a movimentação do samurai para disparar a flecha. Ele começa a fazer, e aí sim, quando ele começa a se movimentar, ele muda para atirando igual a true, para que aqui na movimentação funcione do jeito certinho. Quando chega no 11º frame, que a gente vem aqui, clica no corpo, vem aqui na abazinha do nó, botão direito no frame change, conectar, conectar. No 11º frame eu vou realmente disparar a flecha e tocar o barulhinho da flecha saindo. Para disparar a flecha é isso tudo daqui. A gente tem que saber qual é a fase atual que a gente está. A gente vai pegar o arquivo todo da flecha, que tem toda a imagem e a programação da flecha. A gente define o tipo da flecha, indicando qual que é a imagem que vai aparecer, a direção que a flecha vai, a velocidade, a posição, que a gente tem que ajustar a altura certinha. E aí vai adicionar a flecha na fase atual para ela realmente aparecer na tela e acontecer o que a gente quer que aconteça. Quando terminar a animação do samurai atirando, do personagem de vocês disparando rifle, disparando bazuca ou lançando poder, quando terminar a animação, vai parar de atirar, o barulho que estiver fazendo vai parar também, e o corpo, a velocidade que eu dei uma acelerada, eu vou voltar à velocidade normal para todas as outras movimentações funcionarem do jeito que tem que funcionar. Só no meu caso aqui, só a animação de atirando a flecha que eu dei uma acelerada e aqui eu tenho que voltar ao normal. Eu acho que é isso. É um pouquinho grande,
assiste uma vez, assiste duas, vou passar o código para vocês, assiste olhando o código, que aí vocês conseguem fazer. Tocou o alarme aqui agora.